Olá, pessoas de bem da tradicional família brasileira. E oi também para os outros 99,9999999% da população mundial, que assim como eu, não faz jus a esse nome. Eu me chamo Felipe Palma e eu sou psicólogo clínico, credenciado pelo CRPSP, portanto aqui da cidade de São Paulo. Dito isso, eu gostaria de comentar sobre o mais recente caso que a gente teve aí, envolvendo a temática da tal cura gay. O que me motivou a fazer esse vídeo foi ter visto um número muito grande de pessoas que não são da área psi. E essas pessoas têm um grande número de seguidores, têm um alcance muito grande e estão propagando um monte de desinformação, falando sobre a decisão do juiz, dizendo que as pessoas que... Até nós, pessoas da área, não tinham entendido o parecer da liminar do juiz e tal. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas. Porque tem muito absurdo sendo dito, tem pessoas até comentando sobre CID, pessoas dizendo coisas que não competem às áreas delas. Como por exemplo, eu vi uma palestrante evangélica, uma pessoa, enfim, X, comentando sobre a orientação sexual egodistônica, que é classificada no CID-10. E uma pessoa sem embasamento nenhum falando absurdo sobre isso, dizendo que a liminar favorece as pessoas de poderem procurar um tratamento para isso. Só que isso é total absurdo, porque nós, psicólogos, nunca fomos impedidos de atender qualquer pessoa com qualquer tipo de adoecimento psíquico, mental ou de algum incômodo que seja. Nunca fomos. O CFP nunca foi contra nem aos estudos em relação à temática da sexualidade na psicologia e muito menos contra o atendimento ou acolhimento das pessoas. Isso é um absurdo de pessoas que não são da área, pessoas leigas, que estão transformando isso, infelizmente, em bandeira política, em jogada política. As pessoas, elas têm essa mente binária, ou as coisas são azuis, ou as coisas são vermelhas, e elas esquecem que existem pessoas de verdade no meio disso, e essas pessoas sofrem com essas decisões esdrúxulas que vão reforçar sim o preconceito social. Vai dar muita munição para essas pessoas que têm os seus preconceitos aí guardados no armário. Mas eu vou rebater aqui algumas críticas que essas pessoas têm feito a nós, aos psicólogos, que estamos contra esse parecer, essa liminar. Primeiro ponto, o juiz realmente não afirma no texto que ele redigiu que a homossexualidade é doença. Inclusive ele cita a resolução do CFP dizendo que ela não fere nenhum direito constitucional. Testa lá que sim, a homossexualidade dentro da comunidade científica não é vista como uma condição de transtorno ou doença. Só que o que o juiz peca foi justamente no sentido de ele alega no texto que a homossexualidade não é doença, portanto não tem um motivo de tratamento reversivo para isso, só que ele dá o parecer em favor aos requerentes. Esses requerentes quem são? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são nada mais nada menos as pessoas mais interessadas em que esse assunto não seja olhado por uma ótica mais ética e mais científica. São pessoas que não têm escrúpulo na sua prática clínica, não têm a menor empatia com o sofrimento alheio das pessoas. São psicólogos cristãos. Isso não existe, porque o cristianismo não é uma vertente psicodinâmica. Ela não é uma via de tratamento dentro da ciência psicológica. E essas pessoas têm ligação política com a bancada evangélica. E eu acho que aqui cabe eu dizer alguma coisa em relação à religiosidade das pessoas. Eu sou uma pessoa que estudou muito sobre religião, eu tenho verdadeira paixão pelo assunto. Eu acho que é um direito que as pessoas têm de terem a livre escolha de exercer a crença que elas quiserem. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas que professam uma fé evangélica, católica, cristã. Eu respeito as pessoas que verdadeiramente procuram estabelecer essa conexão da religião. A gente fala que é o religare, né? Essa condição de você voltar à sua essência divina. Só que o que a gente vê nessa bancada evangélica não são pessoas que realmente buscam o princípio espiritual na vida delas. Elas buscam pessoas que possam pagar dízimo, que possam conferir mais poder a essas pessoas. Na minha concepção, são totalmente hipócritas. Não estão com compromisso de verdade com aquilo que elas professam, com a fé delas. Pra mim, são pessoas que simplesmente são muito mal resolvidas, pessoas que têm uma ganância exacerbada, enfim, como grande parte das pessoas que resolvem pro meio político.
Dito isso, essa psicóloga que é da turma do Malafaia alegou que o CFP e a resolução do CFP impedem que as pessoas possam fazer pesquisas na área da sexualidade em relação à homossexualidade. O que é uma mentira, porque o CFP nem regula isso. Na verdade, quando você tem algum estudo, você tem alguma proposta teórica de alguma questão que você deseja pesquisar de modo prático, você tem que procurar um conselho ético de pesquisa. E dentro desse conselho regional ou nacional, a sua proposta de pesquisa vai ser analisada e se ela não ferir nenhum direito da integridade e dignidade humana, ela vai pra frente e você vai poder pesquisar cientificamente esse assunto. O CFP não barra isso. O que essas pessoas realmente queriam, na verdade, era que a prática de reorientação sexual pudesse ser feita. E isso não tem nenhum embasamento científico. E é aí que tá o grande contrassenso, porque ao mesmo tempo que tá lá no texto da liminar que a homossexualidade não é doença, ele permite que esses psicólogos, sem nenhum embasamento científico, possam organizar sessões ou possam fazer terapia de reversão sexual. Tá no texto, reorientação sexual. O juiz não vê problema nessa conduta. Fazendo uma analogia, isso seria a mesma coisa que você liberar que um médico oferecesse um tratamento medicamentoso através de pílulas de farinha, alegando que aquilo cura o câncer, sem ter nenhuma base científica que comprove a eficácia disso. Porque dentro da psicologia não existe nenhum escopo teórico, não existe nenhuma praxis clínica que ateste que uma reversão é possível ou mesmo que seja seguro. Muito pelo contrário, o que a gente tem, na verdade, de evidências são casos em que a pessoa pode agravar o estado, porque ela vai acabar reprimindo os seus desejos e aquilo pode provocar até uma depressão grave. Em alguns casos pode suscitar pensamentos suicidas, enfim, por conta da não aceitação da própria personalidade, e isso é um agravante, isso é uma negligência. Você está colocando em risco uma pessoa. É por isso que nos é vetado de propor uma terapia de cura. Não existe um manual, um guia de como você vai tornar uma pessoa homo para hétero. Isso não existe. Um dos outros pontos que eu vi também muitas pessoas dizendo que é orientação sexual egodistônica. Isso é quando uma pessoa chega numa clínica dizendo que ela sofre em relação a ter os desejos que ela tem e ela quer mudar. Como eu disse, a gente nunca foi impedido de oferecer orientação para essas pessoas. Lembrem disso, porque tem muita gente dizendo essa bobagem. Ah, e por que vocês proíbem que as pessoas procurem ajuda, que elas vão lá por livre e espontânea vontade e querem mudar a sua orientação? Entendam, a gente nunca deixa de acolher um caso. Mas o que a gente pode fazer em relação a isso não é propor uma cura. O que a gente vai fazer é o quê? É um tratamento para que a pessoa consiga entender as suas reais manifestações de desejo, para que ela possa elaborar, ela possa se aceitar como ela é, e nisso ela entra num estado de egossintonia, ou seja, tudo aquilo que ela tem de desejo interno que antes trazia conflitos para ela, a gente vai trazer aquilo à tona dentro da terapia para que a própria pessoa possa conseguir subsídios emocionais para tentar de alguma maneira cessar os conflitos. E eu pergunto para vocês, de onde vocês imaginam, de onde será que vem a maior parte do sofrimento psíquico dessas pessoas que têm uma orientação homossexual? Sim, pressão social. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa com as pessoas que têm esse tipo de orientação. Então, resumindo o vídeo, porque minha mão já tá cansada, eu não tenho tripé. Primeiro, a liminar é contraditória. Ao mesmo tempo que ela afirma que a homossexualidade não é uma doença, ela permite que os psicólogos pratiquem uma reorientação sexual, que no caso é a tal da cura gay. Essa decisão vai contra todos os aspectos técnicos e científicos da psicologia, bem como as recomendações das organizações e dos órgãos responsáveis pela questão da saúde mental. O psicólogo nunca foi impedido de atender ninguém que venha procurar ele com alguma questão relacionada à sexualidade ou à sua orientação sexual. Isso é mito, isso é invenção, isso é mentira propagada por pessoas que não entendem nada da área. E por fim, o CFP e a sua resolução, que nunca impediu ninguém de promover ou de realizar uma pesquisa na área da sexualidade, ou no caso da homossexualidade, em nível acadêmico, em nível científico. Acabei já esse vídeo. Não acabei não, que ainda falta coisa pra falar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu fiz de uma maneira que pudesse ser um pouco mais didático para quem não é da área. E se você gostou, se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo, enfim, faz todas essas coisas que todo mundo pede.
E eu também vou deixar aqui no canal meu e-mail de contato para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser pedir mais esclarecimentos, enfim, se vocês quiserem mandar. E um abraço para todo mundo. Eu espero que as pessoas consigam de verdade se abrir um pouco mais pro outro, para entender, para ter empatia, para entender a condição da outra pessoa. A gente sair um pouco dessa nossa casca egoística e a gente possa abraçar o mundo de uma maneira menos reativa. Eu acho que isso seria bem legal. Então, sintam-se abraçados.